Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Valdeci Araújo e nós já estamos na nossa quarta teleaula e tratando da análise de custos. Hoje, o nosso foco vai ser na gestão estratégica de custos. Muito bem, e como sempre, a gente vai apresentar aqui algumas ferramentas para a gente fazer a utilização e vamos verificar qual é essa empresa que nós vamos aplicar essas ferramentas. Nós sempre somos convidados para ajudar nas tomadas de decisões. Lá no final a gente vai fazer várias análises aqui, vamos relembrar um pouco do custeio ABC, a gente já viu aquela parte que trabalha com as atividades e com os direcionadores. Hoje a gente vai ver uma outra geração desse custeio, como utilizar essas ferramentas. As informações são básicas, sempre ler a unidade 4 para assistir a aula 4, materiais complementares, tudo lá para vocês imprimirem e acompanhar a nossa aula aqui, fazendo todas as anotações necessárias. Tudo bem? Vamos ao nosso resumo da aula de hoje. Nós temos aqui como foco a gestão estratégica de custos, na nossa aula 4. Vamos falar do custeio ABC, custeio ABM, gestão por atividade e também fazer uma análise dos valores que serão apresentados na nossa aula. A gente sempre tem aquele convite com algumas perguntas interessantes aqui. Prezado aluno, seja bem-vindo. Nós chegamos à nossa última unidade de ensino, em que trabalharemos aqui a gestão estratégica dos custos. Para tanto, nós temos algumas perguntas para serem respondidas. Quais as principais diferenças entre a primeira e a segunda geração do custeio ABC? O que alterou? A gente vai ter uma nova visão, um novo foco com o custeio ABC, para a gente falar em algumas restrições que acontecem nas empresas, a gente vai entender um pouco mais sobre isso, e também analisar o desempenho da empresa, entendendo limitações das ferramentas que são apresentadas. A gente tem várias, mas em todas elas a gente sempre tem algumas limitações. Os nossos conhecimentos básicos aqui, a gente vai apresentar para vocês, que vem a ser os conhecimentos que vão envolver tanto a contabilidade básica e nós temos os dados, que vem a ser. Eu quero saber os custos da mercadoria vendida, que nós temos cada vez que a gente analisa dados que serão necessários para uma tomada de decisão. Contas do ativo, do passivo e também da receita e despesas. Quando a gente fala em ativo e passivo, a gente está envolvendo as contas que envolvem bens e direitos e obrigações. Receitas e despesas, contas de resultado. Elaboração aqui do balanço patrimonial e também da demonstração do resultado de exercício, que é a DRE, e também aqueles outros assuntos que envolvem tanto o plano de contas como a escrituração contábil, que vai sempre trazer informações interessantes ali que vão ser utilizadas para uma tomada de decisão. Muito bem, sabendo disso e sabendo também que a gente já vem construindo nossos conhecimentos com base na análise de custos, conhecendo terminologias, conhecendo custos diretos, indiretos, fixos, variáveis, ferramentas que são utilizadas para a gente verificar o controle adequado do estoque, identificação de sistema de acumulação de custos, métodos de custeio, sistema de custeio. Hoje a gente chega numa outra parte, mas a gente tem mais algumas coisas ainda para nós aprendermos. Quando a gente fala nessa classificação dos custos, geralmente geram algumas dúvidas com relação à classificação de alguns desses gastos, mas é sempre bom e interessante o gestor saber que ele tem que conhecer o quê? O processo produtivo da empresa. Se ele conhece o processo produtivo, ele sabe se fabrica um item, se fabricam dois, se o método é voltado para os departamentos, ou simplesmente nós temos um barracão em que foi feita uma divisão de administrativo e setor de produção, para que se eu souber realmente onde esses gastos estão acontecendo, eu vou diminuir aquele esforço para saber onde está e depois trabalhar toda essa gestão. É por isso que a gente vai trabalhando essas ferramentas. Ferramentas que vão auxiliar na tomada de decisão, atender às especificidades do fisco, às necessidades do dono da empresa, que tem o objetivo do lucro, tá? Se não tiver lucro também não tem como essa empresa ela ter o seu crescimento e se manter no mercado, porque ela tem intenção de ampliação, de contratações, e por isso ela
precisa saber realmente aquele preço de venda do produto ou do serviço sendo feito de uma forma adequada. É por isso que a gente trabalha com todas essas ferramentas de custos. Sempre lembrando também que a gente não pode abandonar os gastos que acontecem lá no setor administrativo, que são aqueles departamentos de apoio, mas que também estão envolvidos lá na nossa realização da receita. Então tudo isso a gente aprende para a nossa tomada de decisão acertada. Como a gente sempre fala de uma empresa diferenciada, nós temos empresas de confecção, empresas de alimentos, vamos conhecer a empresa de hoje. Olha lá, a empresa que nós vamos trabalhar hoje vai ser a Belo Center, que é um centro de convenção. Área útil, 22 mil metros quadrados. A infraestrutura dela conta com auditórios, pavilhões, os foyers, tá? Esses foyers, para a gente entender como funciona, seriam aquelas salas de esperas em eventos. Temos salas de reuniões também, apoio, conferência e também mezanino, área administrativa, estacionamento. Então ela conta com vários serviços. É administrado pela Expertise e Participações e conta com 150 colaboradores. Muito bem. Agora, como a gente já conhece essa nossa empresa, a empresa que nós fomos convidados a trabalhar e também ajudar nessa gestão, é interessante que a gente saiba quais serviços são prestados, o que vai ser foco da nossa análise. Olha lá, Centro de Convenções Belo Center, os serviços que serão analisados. Nós vamos analisar a locação dos espaços, a alimentação e também o estacionamento. Existe uma preocupação com os gastos não produtivos. A gente vai conceituar aqui o que seriam esses gastos não produtivos, como o custeio ABC ele pode ser utilizado, como utilizar também a nossa margem de contribuição para analisar o desempenho dessa empresa. Nós falamos um pouco sobre margem de contribuição na aula anterior, que a margem de contribuição ela vai envolver a nossa receita e a receita menos os custos variáveis, nós temos aquela margem de contribuição. Ou seja, quanto o meu produto ele vai gerar de margem de contribuição para que eu possa pagar os meus custos fixos. Então, eu estou falando do custeio variável ali, envolvendo custos fixos, que não se alteram com o volume produzido, e o custo variável, que sim, está diretamente ligado a essa variação do volume de produção. Tendo essas informações, já conheci nossa empresa, a estruturação, os serviços que ela presta, o foco que a gente tem que é para trabalhar com ABC, fazer análise desses valores para que a gente possa tomar uma decisão ali de qual serviço realmente ele precisa ser mantido, a quantidade, os gastos. Nós vamos para a nossa primeira SP. Vamos lá. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP, e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Muito bem, então vamos à nossa primeira SP. Para você entender, a gente sempre vai analisar as informações que estão lá na unidade 4 do livro. Nós vamos trazer para a nossa aula 4, com as tabelas que são iniciadas, e aqui a gente vai dar todo o desenvolvimento e apresentar a solução dessas tabelas. Lá tem todo o histórico da empresa Belo Center, como funciona passo a passo esses serviços prestados, e aqui a gente vai resumir essas informações e a resolução de exercício, é claro, a gente vai colocar em prática. Retira a tabela, fala um pouco sobre os conceitos e depois a gente vai para a resolução da nossa SP. Vamos considerar a nossa tabela aqui. Algumas atividades, a gente já começa a pensar aqui no custeio ABC, o custeio ABC. Algumas atividades executadas pelos setores de compras e financeiro. Olha, aqui na tabela vai estar
o setor financeiro e o setor de compras não estão sendo vinculadas diretamente aos serviços. O que a gente vai entender? Que essas áreas aqui, elas têm as suas atividades, que seria a atividade de registrar notas fiscais, enviar aqui, emitir pagamentos, arquivar documentos, emissão de compras e também nós temos aqui autorizar pagamentos. Isso aqui vão ser considerados como as atividades que geram um custo. Essa tabela aqui você consegue visualizar lá na página, o professor vai deixar aqui sempre para vocês, na página 219 do seu livro, nós temos essa tabela e agora a gente está interpretando as informações. Eu tenho gasto aqui, lá no setor financeiro, registrar notas fiscais, um total de 54 mil. Emitir os pagamentos aqui, 25.920, arquivar documentos 16.700, emissão de compras 18.600 e autorizar pagamentos 15.250. Esses gastos aqui, eles não estão sendo vinculados diretamente aos serviços. Eu preciso incluir esses valores aos serviços, porque são gastos. Tá, mas isso aqui representa quanto? Vamos fazer uma soma aqui, para a gente fechar, vai dar um total de 130.470. Independente do porte da empresa, é um valor a ser considerado. Porém, a gente ainda não está considerando o total desses serviços. Além disso, nós temos aqui os parâmetros, que são os direcionadores. Quando a gente fala em custeio IBC, eu preciso dos direcionadores. Novamente, eu vou citar aqui as áreas de financeiro e compras. As atividades, que são registrar notas, emitir pagamentos, arquivar documentos e emissão de compras, além de autorizar pagamentos, nós vamos entender como atividades, e os seus direcionadores. Direcionador para registrar nota fiscal vai ser número de registros contabilizados, emitir pagamentos, número de pagamentos realizados, arquivar documentos, número de pedidos e número de autorizações. Esses serão nossos direcionadores para a distribuição dos gastos, assim como a gente fazia lá no custeio ABC. Nível de consumo. Vocês lembram que na aula 3 nós somamos lá os direcionadores para chegar no nosso custeio ABC, ou melhor, na aula 2. Agora nós temos novamente esses dados que são apresentados aqui, ó, os números de registros, pagamentos, documentos. Cada um deles a gente repete aqui na nossa tabela e vamos adotar os três serviços prestados pela empresa, pela Belo Center, que seria os itens que não são, os custos não estão sendo considerados, que é a locação, alimentos e estacionamento. Para cada um, nós geramos direcionadores. Exemplo, locação aqui, 2.500, aí nós temos para alimentos total de 900 e um total de 200 para estacionamento. Se eu fizer a soma desses direcionadores para encontrar o custo da minha atividade, nós temos aqui o nosso primeiro, que é de 3.600. O professor vai focar aqui no primeiro, mas lembrando que todos esses outros itens, eles seguem o mesmo raciocínio. A gente vai fazer a soma para identificar aqui quanto vai custar o total desses direcionadores, focando agora em 3 serviços prestados pela Belo Center. Tudo bem até aqui? Isso é uma análise dos nossos resultados. A gente tem que focar aqui, olha, em o que deve ser realizado: identificar o custo unitário dos processos e apropriar os gastos para os serviços prestados, que são locação, alimentos e estacionamento. Com base nisso, nós temos toda a nossa parte introdutória, para que a gente vai ter que trabalhar com aqueles direcionadores, aquelas atividades, envolvendo os 3 serviços prestados, porque esses gastos eles não estão sendo considerados. A gente precisa fazer uma considerar, porque é um valor razoável, tem 130 mil ali que a gente tem que fazer uma distribuição adequada, utilizando o custeio ABC. Só que ele teve também algumas alterações, a gente vai conhecer as gerações. A primeira, que nós já trabalhamos com ela, a segunda e a terceira geração do custeio ABC. Vamos lá para mostrar para vocês aqui. Nós temos a primeira geração do custeio ABC, que seria a identificação das atividades e dos recursos necessários aqui para realizar essas atividades. A segunda geração do custeio ABC,
nós temos a identificação dos processos com as atividades. Então entrou aqui uma outra informação, que seriam os processos com atividades. Foco na gestão de custos das atividades. Nós temos aqui atividades que serão focadas nos processos e os processos aqui com menores custos, e a gente já identifica essas transformações. Um outro dado interessante aqui, que é a terceira geração também do custeio ABC, que vai incorporar análise de agregação de valor, desempenho aqui e agregação do valor estão relacionados. Atividades que não agregam valor, nós vamos identificar aqui as necessárias, que precisam ser gerenciadas, e as não necessárias, que a gente considera como desperdício, que precisam ser eliminadas. Por isso que a gente vai entender um pouquinho sobre esses gastos que não agregam valor à nossa atividade. Lembrando que quando a gente fala que não agrega valor, indiretamente é um gasto que ele tem sim uma relação com a atividade que é prestada por essa empresa. Então esses gastos, a gente precisa focar o quê? Então vamos prestar atenção aqui no professor, a gente tem que entender que quando eu penso em gastos que não são interessantes para a empresa, são aqueles gastos que eles não estão diretamente ligados à receita, mas indiretamente, sim. Se eu pensar lá no arquivamento, no pessoal que faz manuseio de caixas, indiretamente eles estão relacionados, sim, à nossa receita. Então vamos conhecer um pouquinho deles, vamos lá. Atividades que não agregam valor. Inspecionar, conferir, retrabalhar, armazenar, movimentar materiais, a gente vai entender como atividades que não estão agregando valor diretamente à nossa atividade, porque nós estamos falando da subjetividade do custeio ABC. Reduzida, mas não completamente eliminada. Essa subjetividade aqui, ela tem tudo a ver com aquela arbitrariedade que a gente estava percebendo lá no custeio por absorção. Lembra dessa subjetividade? Quando eu faço uma identificação dos meus gastos, aquele critério de rateios para separar os custos indiretos a cada um dos produtos ou departamentos, em alguns casos, essa subjetividade ela pode ser considerada como injusta. Eu posso estar onerando mais um produto, ou seja, estou identificando mais gastos a esse produto, porque o critério de rateio que eu defini aqui, ele não está sendo totalmente justo. Quando a gente vai para a departamentalização e pensa no custeio ABC, a gente vai reduzir essa arbitrariedade, mas ela não será eliminada 100%. Eu preciso considerar isso também nas minhas tomadas de decisões. Tá, agora a gente já conhece um pouco da teoria, vamos verificar isso na prática. A gente tem que fazer uma indicação para essa empresa e focando naqueles gastos que não estão sendo verificados. Vamos lá. Determinar aqui o valor unitário das atividades. Então nós temos aqui número de registros, pagamentos, documentos, pedidos e autorizações. Total das despesas, 54, 25, 920. Esses valores nós temos na nossa tabela inicial, que são os 54 e também os 25, 920. Vamos pegar só dois aqui para a gente dar uma olhada. E também ele vai fazer uma divisão os nossos direcionadores, que é a soma. Então a gente somou aqui todos esses direcionadores aqui, tanto da alocação, alimento e estacionamento, deu 3.600. E é esse valor que nós vamos colocar na nossa tabela. Vamos passar por toda a análise aqui. Está aqui a quantidade de consumo. Agora nós vamos identificar o custo dessas atividades unitárias aqui. Vamos pegar 54 mil e vamos dividir aqui por 3.600. Esses 3.600 é o nível de consumo total. E aí nós temos aqui o valor das atividades, R$ 15,00 para o número de registros contabilizados, pagamentos R$ 8,00, 5 para o número de documentos, pedidos 4 e autorização R$ 2,50. Nós só estamos verificando aqui os dados da tabela inicial e dividindo pelo nível de consumo total. Os nossos departamentos, quando a gente pensou nesses dois últimos aqui, seriam relacionados ao setor de compras e esses outros aqui ao setor financeiro. Muito bem, identificando todos esses dados, agora eu preciso fazer aquela multiplicação, lembra? Eu descubro
qual é o valor da minha atividade. Agora eu volto lá nos direcionadores e começo a multiplicar cada um deles para saber quanto cada um desses serviços eles vão ser responsáveis pelo nosso consumo total. Tudo bem? Vamos lá. Vamos mostrar passo a passo para vocês aqui como determinar o gasto por serviço de cada atividade. Muito bem, nós temos os valores lá na tabela inicial nós temos nível de consumo, que seria 2.500, 1.800, 2.200 e assim sucessivamente. Agora nós vamos multiplicar pelo valor unitário da atividade, que seria R$15, R$8 e R$5 aqui. Na multiplicação, vamos lá, 2.500 vezes 15, eu fecho aqui num total de 37.500. Multiplicando 1.800 vezes 8, fecho em 14.400. Tudo bem? Olha lá, tabela do nível de consumo vezes o valor da atividade que a gente acabou de entender, que são os 15, 8 e 5. Quando a gente vai lá para alimentos, a gente vai mudar, porque os valores da nossa tabela inicial para alimentos é 900, 1.020, 990, a gente continua multiplicando por 15, por 8 e por 5 para determinar cada um dos valores aqui, que seria o gasto de serviço por atividade. No estacionamento também vamos fazer a mesma coisa, vamos multiplicar, só que ele vai mudar aqui a nossa tabela de consumo, a gente fecha aqui 3.000 para o número de registros, 3.360 no número de pagamentos e aqui 750 para o nosso valor total. Eu tenho locação, 83.100. Quer dizer que locação ela vai ser responsável aqui pela atividade, um gasto de 83.100. Alimentos, 38.010 e 9.360 para estacionamento. Tá, mas que conclusão nós vamos chegar? Que se eu somar todos os valores que foram realizados aqui, utilizando o custeio ABC, se eu somar tudo isso aqui, eu vou ter um total de 130.470. E esse valor, o que ele é? Ele é o valor que nós verificamos lá no início do exercício, que ele era realmente aquele gasto que não estavam sendo considerados nas nossas atividades. Então, eu tenho que utilizar um critério, uma forma para separar esses gastos, envolvendo ali os 3 serviços prestados pela empresa. Agora, a gente fecha a nossa análise dando mais uma informação para vocês. Olha lá. Uma vez que o nível de consumo para a locação ele é maior, essa atividade recebe também a maior parcela dos gastos. Então, para você entender, a gente está falando sobre o nível de consumo aqui de locação. Então, nós subimos aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Olha lá, a locação, nós temos aqui um valor de 83.100, que é maior que de alimentos e também do estacionamento. Como esse nível que a gente tem aqui de consumo, ele é maior, ele vai consumir mais no setor de locação, a gente vai entender que ele também vai absorver a maior quantidade de custos para essa atividade. E o que a gente chega à conclusão, depois de fechar aqui os nossos valores nos 83.100, quer dizer que eu posso tomar decisões. Se houver alguma necessidade de uma redução de gastos pela empresa, uma crise, algo do tipo, eu sei exatamente qual serviço, de repente, eu tenho que fazer uma prestação menor, porque ele vai gerar um custo maior para a empresa. Quer dizer, são dados que nós utilizamos as nossas ferramentas e agora nós podemos tomar decisões com base nas informações ali de gastos que não estavam sendo considerados pela empresa. Tudo bem? Vamos lá para o nosso próximo vídeo agora. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2.
Muito bem, a gente trabalhou um pouco com o nosso custeio ABC, para trabalhar com os direcionadores e também atividades. A empresa, depois que ela tem um histórico e todo um levantamento de gastos, ela pode fazer projeções. Nós já fizemos projeções aqui para 3 meses, para 4 períodos. E quando eu faço essa projeção, pode ser que aconteçam algumas restrições durante o tempo, durante a execução dessa nossa projeção. A gente precisa considerar esses dados também, que isso vai interferir no andamento do que a gente planejou e pode ser que tenha alguma alteração. Então a gente vai falar de algumas restrições que elas acontecem. Vamos à nossa segunda SP, vamos analisar os dados. Olha lá. Primeiro, para identificar, nossa tabela aqui ela está na página 234, 235. Análise da margem de contribuição, já dá para saber que a gente vai falar sobre o sistema de custeio variável. Desempenho por segmento do negócio. Análise da margem de contribuição aqui, considerando fatores de restrição. Então esse dado aqui, que vai ser uma informação muito interessante aqui para a gente trabalhar essa SP. Os fornecedores, eles não entregaram 798 quilos de mercadorias para esse mês aqui que a gente está analisando. E nós vamos verificar os dados. Nós vamos contar aqui com 3 segmentos. A gente vai falar do almoço, do coffee break e também do happy hour. Preço por pessoa. Guarda lá. Almoço, R$ 40, coffee break, 18. E nós temos aqui o happy hour, que vai ter um custo de R$ 80. Custo variável por pessoa. Quando eu faço toda a minha análise, eu já consigo determinar esse custo variável. Nós temos R$ 20,50 custo variável no almoço, R$ 3,00 no coffee break e R$ 29,00 aqui no happy hour. Margem de contribuição. Como é que a gente chega na margem de contribuição, professor? A gente vai pegar o nosso preço de venda aqui, menos os custos variáveis. Então, estou fazendo uma subtração desse valor e vou chegar na minha margem de contribuição por pessoa. R$ 40,00 menos 20,50, R$ 19,50. 18 menos 3, temos R$ 15,00 aqui. E 80 menos 29, a margem de contribuição por pessoa no happy hour é de R$ 51,00. Quantidade de atendimentos que também nós vamos utilizar no desenvolvimento da atividade. Almoço, 7.200 pessoas, 16.000 pessoas aqui e 10.400 pessoas no happy hour. Porém, o que a gente está considerando aqui? Essa tabela aqui está dentro da nossa projeção, mas nós não estamos considerando aqui o que vai acontecer, e seria o nosso fator de restrição. Outro dado, consumo de mercadoria por pessoa, nós temos aqui 0,4 quilos, 400 gramas, 300 gramas aqui no coffee break e 1,5 kg lá no happy hour. Muito bem, o que a gente vai analisar com essas informações? Nós precisamos, o que deve ser realizado? Determinar o consumo, calcular o consumo efetivo. O que é o consumo efetivo? É o que efetivamente vai acontecer de consumo nessa empresa, até porque a gente vai analisar essa restrição. Determinar as margens proporcionais e projetar aqui a margem de contribuição total para esses 3 produtos. Até porque a gente está pensando aqui, se eu tenho que tomar uma decisão sobre qual produto eu vou ter que oferecer, a quantidade e tudo mais, eu tenho que verificar isso separado. Se eu quero saber qual que é a margem de contribuição total, eu somo a margem de contribuição de cada um desses itens para saber o total da minha margem de contribuição. E aí eu já foco no meu custo fixo total também para chegar no lucro dessa empresa. Primeiro vamos conhecer um pouco aqui dos nossos conceitos, vamos lá, para a gente já ir para resolução da atividade. Quanto menor a margem de contribuição, maior o esforço necessário. Maior também o risco operacional, porque eu estou trabalhando com uma margem de contribuição pequena. A busca pelo máximo resultado. Adoção de um mix de produtos aqui. Qual a melhor composição para o mix dos produtos?
Então é assim, eu tenho aqui, já foi identificado lá 3 serviços que vão ser prestados aqui, mas eu quero saber qual a melhor composição desse mix. Eu vou ter um pouco mais de gastos no happy hour, eu vou ter um pouco mais de gastos com determinado serviço, eu faço a comparação dentro desse mix, que vai depender também de mercado, depende da capacidade produtiva e depende, aqui em negrito, de fatores que podem acontecer na empresa, que são os fatores de restrição para determinar esse mix de serviço oferecido aqui pela Belo Center. O que é importante? Importante sempre analisar aqui que conhecer a margem de contribuição é fator limitante para essa empresa e proporciona um nível ótimo de utilização dos recursos. E os recursos, eles são escassos também. O objetivo nosso aqui é a maximização desses resultados, mesmo a gente focando aqui em recursos escassos, como embalagem, matéria-prima, energia elétrica para essa empresa. A gente pode pensar que esses recursos, eles podem realmente faltar, a necessidade de disponibilizar um pouco menos desses recursos, a gente entende como um fator de restrição também. A falta de entrega de mercadoria só é mais uma delas. Tudo bem, eu já sei quais são os 3 itens que a gente vai analisar aqui e sei todas as informações, o consumo, a margem de contribuição unitária de cada um deles. Porém, quando eu pensei numa quantidade para atender todos esses itens, eu não imaginava que ia ter essa falha do meu fornecedor de deixar de entregar uma quantidade de itens. A partir de agora eu tenho que rever todo o meu mix para saber exatamente quais vão ser disponibilizados. Será que eu vou conseguir atender realmente 7.200 pessoas no almoço? Eu tenho que analisar esse fator. Então vamos lá, agora a gente já entra na resolução da atividade. O almoço, nós pensamos lá no atendimento de 7.200 pessoas. No almoço, temos o consumo por pessoa, que é de 400 gramas, está na nossa tabela inicial. Isso, na multiplicação, no almoço eu teria um consumo de 2.880 quilos. Coffee break, são 16 mil pessoas, consumo de 300 gramas por pessoa, total 4.800 quilos. E o happy hour, 3.750 pessoas, que é a nossa intenção de atendimento aqui. O consumo é de 1,5 kg por pessoa, 5.625 quilos. O total aqui, olha, nós vamos atender 12.250 pessoas e nós vamos ter um consumo de 13.305 quilos. Muito bem, a gente consegue fechar aqui o nosso resultado e a partir de agora, realmente eu tenho que fazer todos os cálculos para saber qual é o meu valor efetivo de consumo. A gente está analisando esses 13 mil aqui, que seria a soma de todo o nosso consumo, porém, precisa deixar claro que aconteceu uma restrição. De quantos? O fornecedor vai deixar de entregar 798 quilos. O consumo efetivo agora deixa de ser 13.305 e passa a ser 12.507 quilos. Esse é o nosso consumo efetivo. É o que efetivamente eu vou ter para disponibilizar aqui para o nosso resultado. E aí eu preciso também determinar aqui as prioridades. Vamos lá. A margem de contribuição do almoço é 19,50, do coffee break é 15 e do happy hour é 51. Isso aqui vai ser uma forma de a gente estabelecer aqui também uma ordem de prioridade. Então a gente vai entender aqui que o coffee break ele está custando R$15 a margem de contribuição. Na ordem de prioridade ele vai ser meu primeiro item. Depois a margem de contribuição do almoço é R$19,50. O almoço está como nossa segunda prioridade. E depois eu tenho também o happy hour, que vai ser nossa terceira prioridade. Consumo aqui por quilo e a margem de contribuição proporcional. Aqui nós fazemos uma divisão, né, os R$19,50 pelos quilos, que são do consumo. Margem proporcional 48.750, R$50 e 34. Já era um pedido do exercício encontrar a margem de contribuição proporcional.
Dentro das prioridades, nós temos o coffee break como prioridade 1, 2 para o almoço, 3 para happy hour. Só para a gente lembrar, esse valor aqui de 50 para o coffee break, ele tem a intenção de um consumo lá de 4.800 quilos. Aqui no almoço, um consumo de 2.880 e para nosso happy hour, 5.625. Muito bem, agora já tem a prioridade dos nossos atendimentos. O que a gente vai fazer? Vamos ter que fazer o seguinte, olha, projetar aqui a margem de contribuição total. Primeiro, o que nós temos efetivamente são 12.507. Qual é o item que a gente vai atender primeiro? Vai ser o coffee break. Então, menos 4.800, esses 4.800 aqui seria do nosso coffee break, menos 2.880, de onde é esse 2.880? É lá do nosso almoço. Eu vou chegar a um total de 4.827. E nós temos aqui o happy hour. Vamos só fazer uma alteração aqui. Aqui é um 7, 4.827. No happy hour jantar, esse 1,5 kg vai ser o quê? O consumo por pessoa. 4.827 vezes 1,5 kg, nós vamos poder atender somente 3.218 pessoas. Lembra qual era o total que a gente tinha a intenção de atender? Vamos voltar aqui um pouquinho só para você ver. Olha lá, a gente tinha a intenção de atender 5.625 pessoas. Porém, nós tivemos o nosso fator de restrição, vamos atender só 3.218 pessoas. Então, para você saber que esse fator de restrição, ele já fez com que nós tivéssemos a necessidade de rever ali o nosso planejamento de atendimento dentro das nossas prioridades. E agora a gente já consegue fechar os nossos resultados. Já sei que o coffee break eu vou atender, o almoço também, o happy hour eu não vou atender todas as pessoas que eu tinha planejado, já que eu não tenho aquela quantidade de quilos que era o projetado aqui para esse período. Vamos fechar nossa tabela aqui. Almoço e coffee break. Muito bem, vamos verificar as receitas. Para fechar as receitas aqui, o cálculo vai ser bem simples. A gente vai pegar esse valor de R$40 e vamos multiplicar por 7.200. Esse valor de R$40, nós vamos pensar aqui no consumo por pessoa, preço por pessoa e a quantidade de atendimentos. Então, preço por pessoa, R$40. Total de atendimentos, 7.200. Coffee break, o valor lá por pessoa era R$18 e vamos atender 16.000 pessoas. O coffee break, que era 80, e agora nós estamos atendendo somente 3.218 pessoas. Quando eu faço a multiplicação, eu tenho aqui o meu total de receitas, menos os custos variáveis. Custo variável também. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu custo variável que está lá na tabela inicial de 20,50, R$3,29 e vou multiplicar pela quantidade de pessoas que eu vou atender. 7.200, 16.000 e aqui no happy hour vou atender um pouco menos. Quando eu faço a subtração de receitas menos custos variáveis, o que eu tenho aqui? A minha margem de contribuição. E nós fechamos aqui um total de 140.400 para o almoço, margem de contribuição para o coffee break, que foi um total de 240.000, e 118 para o happy hour. Lembra, ele que é a margem de contribuição total. Somando todos esses valores da margem de contribuição, eu tenho 544.518. E agora eu posso realmente concluir meu exercício dizendo o seguinte: considerando o fator limitante aqui, que seria aquela falta da entrega dos itens, o coffee break é o serviço que mais contribuiu para o negócio, seguido aqui pelo almoço. Então a gente lembra lá que a margem de contribuição do coffee break, que era de R$50, vamos colocar aqui, a margem de contribuição lá era de R$50, e o valor do almoço era de 48,30.
75. A gente fechou o happy hour aqui, nós fechamos no total de R$ 34,00 a sua contribuição aqui para o negócio. Então a gente colocou isso em fatores que eram prioridades para essa empresa e nós tomamos novas decisões agora para fazer uma separação dos gastos. E ao final, mesmo entendendo o consumo de cada um deles, sabendo que o happy hour a gente ia diminuir a quantidade de pessoas atendidas, a gente conseguiu entender que o coffee break, depois o almoço e depois o happy hour, dentro de uma prioridade, mas que realmente trazia um maior retorno ali de acordo com a nossa margem de contribuição. Tudo bem? Então vocês viram que através do custeio variável eu vou trabalhar muitas informações, entender quanto esse produto ele vai gerar de margem de contribuição para a empresa e a partir disso eu posso tomar a decisão de qual vai ser o serviço realmente que eu tenho intenção de prestar na sua totalidade e se acontecer alguma restrição, qual deles eu vou diminuir esse atendimento para que eu fique ali dentro da expectativa dos valores que eu tenho disponível pela empresa. Tudo certo? Vamos lá para o nosso próximo vídeo então. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Muito bem, nós conhecemos um pouco mais de fatores que podem limitar o atendimento dessa empresa e com base na margem de contribuição eu vou tomar uma decisão de quais serviços essa empresa vai prestar. Se fosse fabricação de produtos, se são 3 e eu tenho que deixar de fabricar um por questões financeiras, econômicas, eu vou verificar aquele item que traz a menor margem de contribuição para a empresa. Eu deixo de fabricá-lo por enquanto e depois, quando melhorar a situação, eu posso voltar a atender esse produto no meu mix de atendimentos ali. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre ponto de equilíbrio. Nós sabemos que a gente tem um ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio financeiro e ponto de equilíbrio econômico. E nesse ponto de equilíbrio econômico vai ser o foco do nosso SP, que vai envolver o lucro da empresa. E ainda dentro de ponto de equilíbrio, a gente revê a margem de contribuição, porque ele faz parte lá da nossa fórmula. Lembra? Gastos fixos, mais o lucro que essa empresa está desejando, dividido pela margem de contribuição, e agora eu consigo realmente trabalhar esse ponto de equilíbrio. Vamos analisar a nossa SP, que é a SP3. Analise o cenário aqui para o ponto de equilíbrio econômico. Análise para as locações. Há uma área de 17 mil metros quadrados aqui disponível para locação e essa locação também ela fica disponível 365 dias por ano. Guarda aí, área 17 mil metros quadrados e disponível 365 dias por ano que a gente vai utilizar isso. Também nós estamos falando do cenário de locações. O preço de venda médio é de R$10 por metro quadrado. O custo variável já foi calculado, esse custo variável é de R$ 5,40 e o gasto fixo anual para essa locação seria de 6.200.000, é o que a gente vai utilizar para resolver a nossa SP. Além disso, nós teremos aqui 2 cenários. Olha lá, simulação de cenários e ao final nós vamos trabalhar esses cenários para tomar uma decisão. Qual é o melhor cenário para a empresa, analisando os seguintes dados. Ponto de equilíbrio econômico com um lucro de 3 milhões, então a empresa ela quer esses 3 milhões de lucro. Existe uma pressão
para redução do preço em 15%, sem alteração no custo variável. De novo, cenário 1, mantendo o ponto de equilíbrio aqui com um lucro de 3 milhões, pressão para redução do preço em 15% e sem alteração no custo variável. Ponto de equilíbrio econômico. Com lucro de 3 milhões, nós estamos no segundo cenário. O lucro se mantém, só que eu tenho uma oportunidade aqui de elevação do preço em 20%, sem alteração no meu custo variável. Mas eu vou ter um aumento nos gastos fixos aqui de 5%. Então eu gerei 2 cenários. Agora a gente vai conhecer cada um dos dados que essa empresa ela vai apresentar. Eu já tenho lá o que é custo fixo que essa empresa tem o custo variável, tem a margem de contribuição, mas agora eu tenho que pensar em 2 cenários. Cenário 1 eu posso dar um desconto, cenário 2 eu posso aumentar esse preço de venda, vou ter alterações no custo fixo, o variável ele não altera para nenhum dos 2 cenários. Então percebam que nós já vamos trabalhar com vários dados aqui, ponto de equilíbrio, margem de contribuição, valores percentuais de aumento e também de redução. Nós vamos ainda falar dos custos fixos, que são aqueles que não se alteram com a nossa produção. O custo fixo ele vai ter uma alteração aqui percentual. Nesses 2 cenários, a gente vai ajudar nessa tomada de decisão. Qual realmente vai ser o melhor cenário, levando em considerações os itens apresentados na nossa tabela inicial. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco desses dados. Estruturas diferenciadas com relação ao custo, volume e lucro. Oscilações nos custos variáveis, gastos fixos ou preços de vendas. Consequentemente, nós temos alteração também na margem de contribuição. Isso também altera o meu ponto de equilíbrio, porque olha, estou falando de custos variáveis, estamos falando de gastos fixos, isso tudo tem a ver com a nossa margem de contribuição e também nosso ponto de equilíbrio. Estratégias a serem adotadas em mercados competitivos. Essa empresa, cada dia, ela se depara com novas situações no mercado e ela precisa trabalhar realmente essas verificações. Limitações do ponto de equilíbrio, em todas elas nós temos, é claro. Nós precisamos considerar que na mudança de preços, outros componentes não sofrerão alteração. É uma das limitações do ponto de equilíbrio. Considerar também que os custos fixos permanecem constantes. E nós temos alterações, sim, nesses custos fixos, quando eu passo por uma nova alteração de estrutura dessa empresa, se eu aumento e aumento também o meu gasto com aluguel, por exemplo, a gente tem que considerar essas alterações. E não considerar a dinâmica empresarial, que seria toda aquela tentativa de tomar uma decisão com relação ao nosso preço. Outro dado interessante para a gente analisar, o controle de custos. O controle é a comparação do executado com o planejado. A gente já passou por isso, né? A gente falou sobre as restrições lá na entrega de materiais. Eu posso planejar algo, mas o executado também tem que ser analisado. Gastos são controláveis. A gente tem aqueles gastos gerenciáveis, como a mão de obra e também a matéria-prima. Fazer análise do comportamento dos desvios que ocorrem aqui com esses gastos. E aí seria uma tentativa realmente de acompanhar toda essa evolução dos gastos em determinado período da empresa, para que eu possa trabalhar o executado também e o que foi planejado. Muito bem, agora a gente vai trabalhar com as informações, a gente vai resgatar aqueles dados lá da nossa tabela inicial para encontrar nossa margem de contribuição unitária, porque ela vai fazer parte do meu ponto de equilíbrio. E depois a gente vai trabalhar com todos aqueles índices, focando no cenário 1 e no cenário 2, e ao final determinando qual é o melhor cenário para a empresa. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro nós vamos identificar aqui a nossa margem de contribuição. Receita. Nós vimos lá na primeira tabela que a receita, que seria o preço de venda médio por metro quadrado, era de R$10. E o que é margem de contribuição? Margem de contribuição, professor, é receita menos os custos variáveis. E também na tabela inicial a gente tinha lá
Custo variável por metro quadrado, R$ 5,40. Fazendo a subtração, eu tenho a minha margem de contribuição de R$ 4,60. Muito bem. Vamos rever a fórmula do ponto de equilíbrio econômico. Aqui a nossa fórmula, ela é bem simples. Ponto de equilíbrio econômico, ela seria o quê? Todos os gastos fixos mais o lucro desejado por essa empresa, isso tudo dividido pela margem de contribuição unitária, aqui nesse caso. Então nós temos aqui, ponto de equilíbrio, 6.200.000, também é o valor que nós temos lá no início da nossa planilha, deixa eu mostrar para vocês lá, que seria o nosso gasto fixo, lá no início, está vendo aqui, olha, o gasto fixo anual, 6.200.000, nós já vimos aqui o preço de venda de R$10, também vimos o gasto variável. Então, tenho 6.200.000 de gasto fixo, que são aqueles gastos que não vão se alterar independente da quantidade produzida. E esses 3 milhões, professor, esses 3 milhões aí são aquele valor que a empresa ela entende como lucro desejado para o cenário. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos somar gastos fixos mais lucro desejado, dividido pela margem de contribuição que a gente acabou de encontrar, que é o 4,60. Qual é o meu ponto de equilíbrio econômico? 2 milhões por metro quadrado. Ou seja, que são necessários comercializar. Eu preciso comercializar 2 milhões de metros quadrados para atingir o meu lucro de 3 milhões para essa empresa. Tudo bem? Então vamos lá. Margem de contribuição com redução de 15%. Agora é o momento em que nós vamos entrar no nosso primeiro cenário, em que eu vou trabalhar os 15%, vamos deixar, a gente não vai ter alterações em alguns gastos, mas quanto realmente ao final desse cenário eu vou ter como resultado? Vamos fechar lá? Vamos lá. Com a redução do preço de 15%, vamos relembrar também o nosso enunciado. Ponto de equilíbrio com um lucro de 3 milhões, a gente está considerando aqui os 3 milhões de lucro. Redução do preço de 15%. Qual que era o preço? Era de R$10. R$10 era o preço de venda médio. Só que ele está falando no cenário para uma redução de 15%. Vamos calcular? R$10 menos 15%, eu vou chegar num total de R$ 8,50. R$ 8,50 vai ser o nosso preço. O R$ 5,40, o que se trata? É o nosso custo variável, ele não está mudando. R$ 5,40 é o nosso custo variável. Quando eu pego preço menos custo variável, a minha margem de contribuição agora passa a ser R$ 3,10. Lembra? Era R$ 4,60, considerando o total. Agora nós estamos com desconto aqui de 15%, margem de contribuição é R$ 3,10. Vamos calcular? 6.200.000, que é o nosso gasto fixo, mais o lucro que a empresa está desejando, dividido pela margem de contribuição, que é 3,10. Aí meu ponto de equilíbrio aqui vai ser de 2.967.741,94. Nesse caso, nesse cenário, eu preciso comercializar esse total aqui, 2.967.000, para atingir o meu lucro de 3 milhões. Então vamos analisar o segundo cenário. Vamos lá. No segundo cenário, ele estava trazendo a seguinte informação. Ponto de equilíbrio para um lucro de 3 milhões. Tudo bem, a gente está considerando aqui o nosso lucro de 3 milhões. Outro dado, elevação do preço em 20%. Nós temos a possibilidade de elevar o preço em 20%. Vamos lá, R$10 mais 20%, total 12. Preço 12 menos 5,40, que é o custo variável, a minha margem de contribuição passa a ser 6,60. Outro dado, ele disse também que o custo variável seria, não teria alteração, então mantém aqui o custo variável, porém, aumento do gasto fixo em 5%. Lembra dos 6 milhões? Nós vamos aumentá-lo em 5%. 6.200.000 mais 5% vai dar 6.510. Agora eu somo
gasto fixo com alteração mais o lucro, dividido pela margem de contribuição. Agora, eu tenho um outro cenário. É necessário comercializar 1.400.909,09 aqui para atingir o lucro desejado, que é o lucro lá de 3 milhões. Já deu para a gente entender o quanto isso teve uma alteração lá no nosso resultado. Já que eu tenho duas propostas, eu tenho que identificar, sinalizar qual cenário realmente nós vamos aceitar. Agora, eu já tenho com todas as alterações, mantendo o custo variável, aumentando o custo fixo, todas as informações foram colocadas. Agora é a nossa tomada de decisão. Olha como fica interessante agora, olha lá. Conclusões. Cenário desfavorável. O cenário desfavorável aqui é com o preço com a redução de 15%, porque nós íamos ter necessários aqui 48,39% aqui a mais de locações. Para você chegar nesse resultado, nós teríamos que pegar lá o nosso resultado do cenário 1, que seria lá 2.967.741,94, dividir pelo ponto de equilíbrio, que seria 2 milhões. 2 milhões aqui. O total, menos 1 para eliminar aquele nosso inteiro e vezes 100, eu chego a um total de 48,387955%. A gente está fazendo um arredondamento aqui de 48,39 a mais de locações. O cenário favorável é o cenário 2 aqui, que o preço eu posso aumentar 20%. Eu tenho lá 27,95 a menos de locações. A gente faz o mesmo cálculo, tá? A gente pegar aquele 1.440.909, divide por 2.200, menos 1, vezes 100, e aí eu chego em 27,9545, a gente já arredonda aqui para 27,95, lembrando que o cenário 2 é o mais favorável para essa empresa. Nessa SP, a gente viu margem de contribuição, viu ponto de equilíbrio, custo variável, tudo para que a gente pudesse realmente tomar uma decisão adequada ali para o melhor cenário para essa empresa, focando o quê? As locações. Vamos lá para o nosso próximo vídeo agora. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Vamos analisar a nossa SP4. Eu quero que você preste muita atenção na nossa tabela inicial, que com base nela a gente vai trabalhar vários dados aqui e sempre relembrando os dados da nossa tabela inicial. E qual é a tabela? Vou te mostrar, olha lá. Analisar o desempenho operacional e econômico das áreas de locação e alimentação. Então vamos lá. Volume de vendas é a nossa primeira análise. Locação tem um total de 3.600.000 metros quadrados. Alimentação, o volume de vendas aqui é para 127.750 pessoas, esse setor de alimentação. Custo variável, alimentação tem 1.086.876 e locação, nós temos custo variável de 2.173.752. Receitas para locação, 7.245.840, alimentação 3.105.360 e gastos fixos 2.890.572. Professor, de onde saiu essa tabela? Página 268. Vamos colocar aqui para vocês. Vamos somar também o total das minhas receitas. Receitas, somando aqui os 7 milhões mais os 3, vai dar um total de 10.351.200. Vamos somar também
todos os custos aqui, custos variáveis e custos fixos, que vai dar um total de 6.151.200. Fazendo a subtração da minha receita menos os custos, eu vou ter 4.200.000, que é o meu lucro líquido. É o nosso primeiro dado do exercício, e toda essa tabela aqui nós vamos focar aqui na locação e também na alimentação. Os dados. Custo de capital, 14% ao ano. Área total disponível para locação, 17.000 metros quadrados. Alimentação conta aqui com 500 pessoas, ou seja, são 500 lugares na praça de alimentação aqui. Investimento de 18 milhões. Participação no mercado de convenções, 15% de participação somente. O volume de locação no mercado é de 20 milhões. Então a gente já vai fazer um cálculo aqui para você entender que essa aqui é a participação do mercado. Convenções, 15% vezes esse total aqui de 20 milhões é o que a gente vai utilizar como o valor que o mercado vai apresentar. Então, se você analisar lá a informação do livro, está assim: a participação no mercado do centro de convenções está em 15%, sendo que o volume de locação é de 20 milhões de metros quadrados. Funcionamento todos os dias. Além disso, também, nós vamos analisar todos esses dados. Análise de desempenho em relação ao mercado. Viram lá? Mercado 15% dos 20 milhões. Giro por assento, que são as cadeiras do restaurante. Taxa de ocupação dos espaços para locação. Vamos encontrar a margem líquida e a rentabilidade sobre o investimento. Olha lá, temos muitos cálculos para a gente fazer, mas para a gente chegar nesses resultados, é claro que existe sempre uma fórmula para a gente chegar em cada um desses dados. Se eu vou analisar todos eles, quero saber o giro por assento, a taxa de ocupação, de locação, eu tenho uma fórmula para encontrar esses dados. Eu vou mostrar para vocês cada uma delas e depois, na prática, eu vou pegar essa fórmula e nós vamos resgatar todas as informações da tabela ali para chegar no resultado. Feito? Então vamos lá. Análise de desempenho. Uso de índices, o operacional, processos rotineiros do negócio, se refere ao nível de atividade e vai medir o que? A eficiência no uso de recursos investidos. E o econômico, retorno sobre o investimento, e aí nós vamos tratar da margem de lucro. Vamos lá, a primeira formulazinha que a gente vai utilizar aqui, taxa de uso. Para saber a taxa de uso, a gente vai pegar o número de unidades produzidas ou vendidas e vamos dividir pela capacidade de produção ou elaboração. Mede o valor relativo, em percentual aqui, entre o que foi produzido e realmente a capacidade de produção. Essa é a nossa primeira fórmula. Outro dado, índice de desempenho. Para saber o índice de desempenho da empresa, nós vamos verificar a demanda real. O que é essa demanda real? É o volume de vendas que foi realizado, que realmente foi realizado. Dividido pela demanda ideal, é o volume de vendas teórico que a empresa deveria vender. Mede o desempenho da empresa aqui em comparação com o mercado. A gente vai voltar naqueles 15%. Mais outra formulazinha para vocês. Olha lá. Giro por assento. Como é que eu calculo isso? Para calcular o giro por assento, quer dizer quantas pessoas sentaram no restaurante em determinado tempo. Eu vou colocar aqui número de clientes e também número de assentos desse período, que também está na nossa tabela inicial. Demonstra o que? A rotatividade de pessoas por assento lá no nosso restaurante. E para fechar, a nossa última formulazinha, retorno sobre investimento. Retorno, nós vamos verificar retorno sobre investimento. Lucro líquido dividido pelos investimentos, margem líquida vai ser o ML aqui, que é lucro líquido dividido pelas receitas. Tá pronto? A gente vai mostrar cada um dessas informações e a gente sempre vai estar falando para vocês. Olha, lembra, esse valor que a gente está colocando aqui está lá nas receitas da locação. Esse valor aqui é aquele valor que está sendo
multiplicado pelos 15% pelo valor de mercado. Então a gente vai detalhar para vocês como esses dados estão sendo apresentados aqui nas nossas tabelas para vocês. Então vamos lá, sem mais demoras, vamos entender aqui o primeiro índice, é o índice de desempenho. Demanda ideal. O que é essa demanda ideal? Essa demanda ideal vai ser o volume de vendas teórico que a empresa deveria vender. E qual esse volume? 15% de 200 mil, que é a demanda ideal, que está relacionado lá ao que o mercado realmente, a participação do mercado no centro de convenções, que é 15% de 20 milhões aqui. Total, 3 milhões. E aí, olha aqui, índice de desempenho, demanda real, está lá no início do nosso exercício, esses 3 milhões e 600, que é o quê? O volume de vendas de locação. Pode dar uma olhada lá, tá? 3 milhões e 600 mil. Demanda real dividido pela demanda ideal, que é 3 milhões. Índice de desempenho está aqui para 1,20. O nosso índice de desempenho está interessante aqui de 20%, está bacana. Olha lá, giro por assento. O número de assentos do período. No início, a gente estava fazendo a leitura e estava dizendo lá que a gente tinha 500 lugares. E nós poderíamos utilizar todos os dias, ou seja, os 365 dias do ano aqui. Então, 500 assentos vezes 365, 182.500. E a nossa fórmula, número de clientes. Esses 127.750 também está lá no início, está escrito lá, volume de vendas, alimentação, 127.750, nós vamos dividir pelo número de assentos do período, que é de 182.500, que é esse valor que a gente tem aqui. Giro por assento, 0,7 pessoas por assento para essa empresa. E agora a gente já consegue falar um pouquinho sobre a taxa de ocupação. Vamos lá. Taxa de ocupação, nós temos o volume de vendas dividido pelo espaço disponível. Volume de vendas, novamente a gente volta lá nos dados lá do nosso quadro inicial, que está escrito lá, volume de vendas de locação, 3 milhões e 600 mil, dividido pelo espaço disponível. Lembra que a gente falou que tinha a área útil lá, disponível era de 17 mil metros quadrados? Disponível por quanto tempo? Todos os dias do ano, vezes 365. Vamos repetir aqui esses 3.600 que está aqui. Na multiplicação eu chego em 6.205. A taxa aqui de ocupação é de 58,2%, que também é bem fácil a gente chegar nesse valor aqui. A gente está pegando esses 3 milhões e 600, estamos dividindo pelo total, 6.205, depois multiplica por 100, eu tenho um total aqui, é 58,0177, a gente está arredondando o nosso valor. Tudo bem? Agora, que é um dos fatores também de extrema importância, que é o retorno sobre o investimento. Nós também temos uma fórmula para analisar esse retorno. Vamos fechar nossa SP lá, mostrando isso para vocês. Retorno sobre investimento. A gente vai pegar aqui o lucro líquido. Lembra, o professor fez o cálculo do lucro líquido lá, seriam as receitas menos os custos. Quadro inicial, receita menos custos, 4 milhões e 200 mil. Investimento. O investimento da empresa, ele colocou lá no início, dados, investimento de 18 milhões. Então, a gente faz uma divisão aqui pelos 18 milhões. O retorno nosso aqui vai ser de 0,233 ou 23,33%. E a nossa margem, vamos pegar novamente aqui o lucro líquido, que é de 4 milhões e 200, e vamos dividir pela receita. Está lá a soma, no quadro inicial, somando as receitas, 10.351 e 200. Está aqui. São as nossas receitas, e eu faço uma divisão dos meus dados aqui, e eu chego em 0,4058 ou 40,58 de margem sobre o nosso lucro. A gente consegue fechar mais uma SP, e olha que nós fizemos vários cálculos ali
várias informações para que a gente pudesse chegar no resultado satisfatório ali, envolvendo giro por assento, trabalhando a locação, vendo todos os dados dentro de uma projeção que essa empresa ela está imaginando realmente, é o que está sendo elaborado, o que vai ser efetivado realmente, a gente precisa colocar isso em prática e aí a gestão continua trabalhando em cima desses dados para saber se realmente isso está sendo executado. Fechando a nossa SP, vamos lá para o nosso próximo vídeo. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar, não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! A nossa empresa é o Centro de Convenções Belo Center. Nós trabalhamos agora uma análise do desempenho dessa empresa, que pode ser por um período. Ela levanta todos os dados, ela também vai demonstrar o que ela tem disponível para um determinado período e a gente vai fazer todos os cálculos para saber se realmente é interessante, a gente fazer uma comparação com o mercado. E depois eu analiso esses percentuais, faço uma comparação também com o meu histórico. Olha, eu tive, no meu período anterior, eu tive um rendimento lá de 58% e agora a tendência é ele ter uma redução desses itens. Eu analiso qual é a viabilidade ali de trabalhar a locação ou qual produto realmente eu vou colocar em mercado para que realmente ele possa trazer esse retorno para a empresa. Eu analiso todas essas formas. Análise de investimento, o lucro líquido dessa empresa. Perceberam ali que a margem de contribuição, os custos fixos, os variáveis, sempre eles estão entre as possibilidades ali também dos nossos cálculos. Cálculos que são básicos para a resolução, mas a gente precisa entender todos os conceitos que foram trabalhados durante as nossas aulas aqui e agora realmente a gente está colocando em prática, chegando num nível aqui de analisar realmente serviços prestados por uma empresa. E agora a gente vai analisar novas situações com vocês. Vamos lá para você saber com o professor aqui. Olha, agora que você observou a importância de uma gestão estratégica de custos para uma organização, então a gente vai pensar o seguinte, vamos pensar como esses conceitos eles podem ser aplicados para uma empresa, para que uma empresa aumente a sua competitividade no mercado. Aí a gente está falando sobre cenários que essa empresa ela vai ficar sujeita a essas alterações também. A gente vai trabalhar aqui as nossas ferramentas aqui, a nossa gestão estratégica, para que essa empresa, de acordo com a competitividade dela, ela se mantenha no mercado, com preços que vai atender à demanda, pensando também em algumas restrições que podem acontecer. Fazer uma análise aqui com uma pequena indústria que pode identificar diversos cenários aqui e se planejar adequadamente. Verifique ainda como o uso de indicadores operacionais aqui estratégicos possibilitam aos gestores um melhor entendimento sobre o seu negócio. Dentro dessa expectativa, é claro, eu quero saber como que o meu negócio realmente ele está reagindo com esse mercado, como ele está se comportando em determinados períodos. Será que o que realmente eu estou planejando, isso efetivamente está acontecendo? Se houve restrições, eu também quero analisar os meus percentuais, quero saber como esses índices
eles estão aumentando ou eles estão diminuindo. Vou comparar isso com o mercado? Tá, vou comparar com o mercado. Será que o meu preço com relação ao mercado está tendo uma diferença muito alta, o que está comprometendo também as vendas dessa empresa? Então, tudo isso pode ser analisado através de índice. É claro que por trás disso existe todo um trabalho do gestor em fazer um levantamento dos custos, de todos os gastos que essa empresa tem, saber quanto ele gasta lá no setor administrativo, analisar as demonstrações financeiras da contabilidade também, ficar atento ao que o mercado ele está proporcionando, como a minha concorrência ela está agindo com a venda, será que ela está utilizando o e-commerce? Será que eu tenho que também entrar nesse mercado digital para que eu deixe a minha empresa competitiva? As ações do governo com alteração de impostos, isso também vai interferir nos meus índices? Sim, isso vai interferir, às vezes significativamente, os nossos resultados. Crises financeiras, tudo isso precisa ser analisado. Então, esse dono da empresa e esse gestor, eles precisam estar sempre atualizados e atentos a cada valor que é apresentado. Agora chega aquele momento em que a gente pode ter nossa interação, então o professor vai parar um pouquinho aqui, já já nós voltamos com as considerações finais da nossa aula de hoje. Até já! Muito bem, nós estamos de volta. A nossa aula de hoje foi para a gente analisar o Centro de Convenções Belo Center. E durante a nossa aula nós vimos várias ferramentas, novas ferramentas ali para nós tomarmos decisões com base nelas. A gente iniciou a nossa aula entendendo um pouco mais desse custeio que é baseado em atividades. Eu verifico as atividades que o departamento ele realmente estão acontecendo e utilizo direcionadores para separar os custos indiretos. Os custos diretos, é claro, são identificados com facilidade ao nosso produto. Vimos a alteração da geração, a geração agora, que ela está focada realmente em vários direcionadores, focando mix de produtos e também analisando o quê? Fatores de restrições que podem acontecer durante esse período. Nós analisamos também informações de margem de contribuição. Lembra, a margem de contribuição serão as receitas menos os custos variáveis. Eu chego na minha margem de contribuição. E depois a gente falou do lucro também, porque a minha margem de contribuição menos custos fixos, eu vou chegar lá no lucro dessa empresa. Fizemos análise de desempenho. Antes disso, a gente falou sobre o ponto de equilíbrio. Nós temos ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio econômico e financeiro. A gente focou no ponto de equilíbrio econômico, que vai levar em consideração lá um lucro que essa empresa deseja. E dentro desses procedimentos a gente trabalhou com alguns cenários e a gente fechou analisando índices, focando em mercado, valores e percentuais que serão apresentados para o dono da empresa.
Espero ter colaborado com vocês com relação a essas ferramentas que trabalham com análise de custos para que vocês possam utilizar nas empresas no momento de gestão. Tudo bem? Um grande abraço para vocês e sucesso!